aí, gente, tudo bem? Mais um programa Artefato chegando e ele segue recheado de diferentes atrações. Veja o que vai rolar nesta edição. Os que vivem da música vão curtir a segunda parte da entrevista que fizemos com o pessoal do Converse Rubber Tracks, um projeto mundial que viabiliza gratuitamente a gravação de bandas independentes em um estúdio profissional. E quem é que não gosta da sensação de liberdade que sentimos quando colocamos o pé na estrada? Na entrevista, você vai conferir a aventura de dois brasileiros que viajaram de bicicleta durante 25 dias pela costa uruguaia. Essa experiência resultou em um documentário. E no quadro Mapeando, a gente continua descobrindo artistas visuais e as produções que vêm sendo realizadas no interior de São Paulo. No último programa, a gente apresentou aqui o projeto Converse Rubber Tracks, que viabiliza gratuitamente uma diária de gravação em um estúdio profissional para bandas e músicos com projetos independentes. Hoje a gente continua a imersão no Family Mob, que é o estúdio onde este projeto é realizado. O sonho de muitas bandas é conseguir gravar as suas músicas em estúdio. E na semana passada, o Artefato mostrou o projeto Converse Rubber Tracks, que viabiliza gratuitamente a realização, a concretização desse sonho. E hoje a gente conhece um pouco mais sobre o processo de produção, o processo de gravação que é realizado aqui no Family Mob em São Paulo. Vamos conferir. Continuando, né, nessa imersão aí no projeto Rubber Tracks, nossa visita aqui no Family Mob, Estevão, Jean, queria saber quais profissionais estão envolvidos nesse processo de produção, né, na gravação desse trabalho para essas bandas independentes que participam do projeto Rubber Tracks. Eu estou aqui todos os dias para produzir e coordenar o projeto com as bandas. Então, normalmente o meu dia começa recebendo a banda e meio que batendo um papo ali para ver o que é que vai ser feito, o que é que pode ser feito e tentando já de cara já potencializar esse dia para eles. Né? Faço a curadoria, a escolha das bandas. A gente tem aqui um assistente de gravação que está aqui todos os dias também, que é o Bruno Pisqueiro. E a gente tem alguns engenheiros que trabalham com a gente aqui. Até para a gente entender como é esse processo de produção mesmo, de gravação, como é esse dia de trabalho? Normalmente, até para poder, né, usar melhor o dia, a gente tende a botar a banda para gravar como se fosse ao vivo. E muitas vezes as bandas ficam até meio naquela de tipo, nossa, mas vou gravar ao vivo, não sei se eu consigo e tal, porque na real não é ao vivo. Quando a banda escuta a gente falando que vai ser ao vivo, ele imagina todo mundo dentro da sala com tudo saindo ali dentro e gravando tudo junto. Sim. Na verdade, a gente está gravando todo mundo junto, só que na sala grande a gente está captando só a bateria, está todo mundo usando fone e se escutando pelo fone. Então na sala, na verdade, só tem som de bateria, que é o som que a gente está captando lá dentro. Já vamos supor que é uma banda com duas guitarras, um baixo, bateria e voz. As duas guitarras estão indo para outra sala. Então ele está ligando no amplificador dentro da sala. Primeiro a gente timbra, escuta o som dele lá dentro, chega no som que ele quer. Daí a gente manda o sinal daquele amplificador para outra sala, onde ele é microfonado, daí ele vem para a mesa. É como se fosse a gravação tradicional que as bandas estão acostumadas de gravar. Cada Separado, um na sua vez, só que eles estão tocando todos e tá juntos, tudo valendo, né? entendeu? Tá tudo valendo. Quando você toca junto com o cara, é muito diferente depois você escutar e tentar tocar junto com o que você gravou, entendeu? Muito diferente. A vibe daquele ambiente é muito diferente. Sim. Quando você tem um take de uma banda tocando junto, um olhando na cara do outro, entendeu? Muito do processo de gravação, ele foi indo para esse lado com essa era digital, de trazer... Né, a gente grava tudo no Pro Tools, que é um programa de computador, que hoje em dia você enxerga tudo que foi gravado e você tem a opção de editar e arredar o que você quiser. Isso começou a ser usado de forma, não só como uma ferramenta, mas de forma abusiva, no sentido de tirar o sentido do cara ter aquilo ali. Tipo, às vezes o grande lance de um guitarrista ou de um batera é justamente aquela coisa que não está perfeita. É aquilo ali que traz a essência do cara. Depois da banda gravar, o que é que acontece? Então, se a banda resolve fazer no começo do dia, né, gravar e sair com alguma coisa mixada, primeiro de tudo a gente tende a já falar para a banda, olha, vamos fazer, sei lá, uma música, no máximo duas, mesmo se a banda tiver aí, a gente vê de acordo com a performance da banda. Então vamos supor que a banda realmente veio pronta, tá tudo muito certinho, até, sei lá, 5 horas da tarde a gente conseguiu
gravar e captar tudo, tá tudo incrível. Daí a gente usa essas 2 últimas horas, de 5 a 7 mais ou menos, para mixar. Com esse áudio, o cara pode ou lançar direto na sequência, saindo daqui, ou ele pode masterizar isso ainda se ele quiser. A gente falou no programa passado sobre o quanto isso é importante, toda essa experiência, né? É importante para a banda, além de conseguir gravar com uma estrutura incrível, muitas bandas não têm essa vivência, né? Esse acesso. Para vocês também, é gratificante? Tem essa troca também? É simplesmente sensacional, assim, mesmo. Eu nunca achei na minha vida que eu consegui trabalhar ou fazer parte de um projeto tão incrível, assim. É muito gratificante, no fim do dia, entregar o resultado pro cara. E, pô, quantas e quantas vezes a gente não viu o cara chorando aqui dentro da técnica. O cara ouvindo a mix final aqui, emocionante. Chorando mesmo, de verdade. Mesmo, legal. assim. E é o melhor jeito de fazer amigo também. A gente tem feito muito amigo Que legal. nesse projeto também, muito legal. No próximo bloco eu recebo aqui no Artefato 2 convidados que se aventuraram em uma viagem pelo litoral do Uruguai de bicicleta. Eles registraram essa experiência inspiradora no documentário Elos por Elas. Continue com a gente, o Artefato volta já. E aí, Ju, tudo bom? Tudo bem, bem-vindos ao Artefato. Oi, Ju, tudo bem? Finalmente. Beleza, finalmente. Pô, fiquem à vontade, gente. Depois de muito esperar. E bom tê-los aqui, viu? Oh, E vamos prazer é conversar aí nosso. dessa viagem Aventura. boa aí, dessa aventura que vocês fizeram. Foram 25 dias de bicicleta, né? Ali De pedal. uma viagem pela costa do Uruguai, mais de 1.200 quilômetros ali percorridos. Como é que surgiu essa ideia de fazer essa viagem, de fazer o doc da viagem também? A gente já gostava de pedalar, a gente já sempre usou a bicicleta como meio de transporte aqui em Bauru mesmo. E a gente já tinha feito algumas outras viagens também para o litoral aqui de São Paulo. Aí a gente sempre teve vontade de fazer alguma coisa maior, né? Aí surgiu a oportunidade de unir o útil ao agradável, unir esse trabalho a essa viagem. A gente faz o curso de rádio e TV e foi ideal para a gente tinha que fazer um produto audiovisual, então a gente aproveitou essa viagem. O Uruguai também foi ideal por ser um caminho já bem conhecido do cicloturismo, então a gente teve bastante informação na internet, já tinha tudo prontinho ali, a gente só precisou da disposição e... Muita disposição, né, na verdade. Agora, eu queria que vocês falassem um pouquinho do percurso, né, como vocês foram de ônibus até Pelotas, é isso? Exatamente. A gente saiu de São Paulo, colocamos uma bicicleta lá no bagageiro. Do ônibus? No ônibus. E fomos até Pelotas de ônibus, aí chegamos lá, começamos a pedalar mesmo, a viagem começou em Pelotas. Aí até a fronteira mais ou menos 450 quilômetros. Ou seja, já pedalaram bastante só aqui no Brasil. Só no Brasil. No comecinho a perna doía mais, foi mais complicado, mas a gente foi acostumando, foi pegando resistência. Aí entramos no Uruguai finalmente, fizemos toda a costa do Uruguai até uma cidade que chama Colônia del Sacramento, que foi o ponto final da viagem. Em torno de 1.200 quilômetros. 1.200 quilômetros. Né? E vocês fizeram um planejamento antes de sair para a viagem ou não? Assim, foi deixando meio que uma aventura mesmo, para as coisas irem acontecendo durante a viagem? Então, teve certas coisas que a gente planejou. A gente planejou mais ou menos alguns lugares onde a gente ia ficar, alguns lugares que a gente queria conhecer, mas algumas coisas acabou fugindo do nosso controle e a gente foi vivendo a aventura que acontecia ali na viagem mesmo. A gente tinha algumas limitações, principalmente financeiras, assim, então a gente não tinha um lugar certo para dormir todos os dias, a gente não reservou em todos os lugares um hotel, um hostel ou um camping. O que a gente fez foi planejar, por exemplo, o Couchsurfing, que é uma rede social de viajantes, onde você consegue se hospedar na casa de alguém de graça. E o máximo que a gente conseguiu isso, a gente foi marcando, assim, mas não deu para marcar em todas as cidades. Então, em várias cidades, a gente acabou dormindo
Tínhamos que invadir algum terreno, dormir na areia da praia, embaixo de ponte. Olha o caminhão passando. Gostoso, dormimos assim a noite inteira. Tentamos invadir uma casa ali para dormir um terreno. Mas o caseiro nos indicou esse lugar maravilhoso aqui. Estamos aqui, já é estrada mais uma vez. E vocês pedalavam em torno de quantos quilômetros por dia, meninos? A gente fez uma média de mais ou menos uns 60 km por dia, assim. Tinha dia que a gente pedalava mais, dia que a gente pedalava menos. Teve um dia que a gente pedalou 100. Quando a gente chegou nessa meta do 100, a gente ficou feliz. Comemorou. E teve um dia que a gente fez 100 2 dias seguidos. Era uma meta pessoal, assim, vocês ainda não tinham pedalado 100 km. Não tínhamos. Foi maravilhoso. E no doc tem alguns personagens, né, muito interessantes, assim. Como é que foi o contato com as pessoas durante a viagem? A bicicleta favoreceu isso também? Com certeza, com certeza. A bicicleta é um instrumento, assim, de aproximação das pessoas, né? Você viajar com a bicicleta, você atrai as pessoas para você. Ao contrário, se você está de carro ou mesmo na moto. As pessoas querem saber por que você está viajando, se você precisa de alguma coisa, de alguma ajuda, de água, de comida. Então a gente foi conhecendo as pessoas a partir disso. A maioria elas que vieram falar com a gente, assim. A gente não tinha combinado, a gente não conhecia ninguém lá, então todas as pessoas que a gente entrevistou foi através da bicicleta. Gusta recibir gente, recibo gente de Brasil, de Espanha, de Chile, de Argentina, Espanha, Paraguai. Qual é a melhor parte de receber Pico y pala, pessoas de outros países aqui? Conocer las conocer la personas. experiencia da viagem, por que começaram a viajar, essa coisa assim, esse apego de carregar tudo e você fica pensando por que alguma coisa grave aconteceu ou algum choque na vida deles. E aí eles começam a contar alguns que querem viajar mesmo assim, recorrer tudo no mundo em bike. Uma viagem assim, sem muito planejamento, ela também abre mais espaço para alguns probleminhas, né? Vocês passaram por algum perrengue, assim, teve alguma situação difícil também durante a viagem? Um dos maiores problemas foi a bicicleta do Thiago. Ela deu um problema logo no começo que a gente até teve que andar umas 2 horas um dia, porque ela decepcionou completamente. O Thiago ficou irritado e tal. O problema dela foi... Eu acho que eu coloquei muito peso nela. A roda não estava tão preparada, a roda de trás. Então ela foi se deteriorando ao longo do caminho. Aí ela foi perdendo os raios. E aí não teve jeito. Teve um dia que ela arrebentou, furou a roda, furou o pneu. Não tinha como pedalar, assim, não tinha como resolver. Véi, não sei o que a gente faz agora. Ela não furou, ela simplesmente explodiu. A única solução foi caminhar até a próxima cidade que ficava carregando ela. Eram uns 15 quilômetros mais ou menos de pedalada. Já estava anoitecendo já. Tava chegando frio. A gente pedia carona assim, ninguém parava, a gente foi andando. Até que no final, um senhorzinho lá numa caminhonete parou, levou a gente na próxima cidade. E aí ele já falou, ó, pra você arrumar, você vai ali, faz isso, faz aquilo. Ele já deu todas as instruções. Mas o maior perrengue foi esse mesmo, foi o mecânico da bicicleta. E quais são os lugares que vocês mais gostaram, assim, de ver, assim, o que mais impactou vocês? O país inteiro é maravilhoso, né? Não teve nenhum lugar, assim, que a gente não gostou. De natureza, o lugar mais bonito, acho que foi Cabo Polônio. É um lugar paradisíaco, assim, é indescritível. É uma vila, começou sendo uma vila de pescadores. Hoje em dia ele vive totalmente do turismo, então... E é muito de difícil acesso também. Você só consegue chegar a partir ou caminhando pelas dunas ou através de um caminhãozinho lá que tem na entrada, que te leva até o povoado. E então lá não tem energia elétrica, não tem internet, você fica totalmente desconectado, o céu é maravilhoso. Tem uma colônia enorme de leão marinho também lá, que é bem famoso. Lá foi incrível. Tem também Punta del Diablo, que foi uma outra cidade que a gente ficou bem legal. Cidade litorânea também, uma vilinha, bastante casa colorida, assim. Tem Colônia do Sacramento também, que é uma cidade histórica, assim, bem legal, que ela mescla a arquitetura de Portugal e da Espanha, então tem vários prédios históricos. Foi maravilhoso também. Em relação
a toda viagem, quais foram os sentimentos mais presentes, assim? É tudo muito intenso, assim, quando você viaja de bicicleta. Por você estar totalmente... você fica muito vulnerável também, assim, ao tempo, às pessoas. Você fica dependente, às vezes, de alguém de achar um lugar que tem água. Então, é o sentimento, às vezes, de raiva, assim, quando quebrou minha bicicleta. No mesmo dia, tem o sentimento de alegria, porque a gente encontrou um lugar para dormir, um lugar legal, assim. Ou conhecer alguma pessoa incrível que a gente nunca vai esquecer, que ajudou. Os sentimentos são muito intensos, assim, nunca é uma coisa normal, nunca é um dia típico, assim. É sempre um dia... Sempre vai acontecer alguma coisa diferente no dia. Tem até uma parte de um documentário com uma moça que a gente entrevistou que também é cicloviajante, que ela fala que em um dia parece que você viveu vários dias, assim, porque é verdade, você vive várias coisas que no fim do dia nem parece que aconteceu tanta coisa e foi tudo no mesmo dia, assim. Bueno, ya sabrán que un día parece que viviste un mes más o menos de todas las experiencias que te pasan. Cuando uno se hace dueño de su propio tiempo, experimenta eso que llamamos libertad. También en una medida que logra disminuir la velocidad social, porque de una u otra manera la velocidad social es rápida y la bicicleta no puedes ir rápido. Entonces de una u otra manera hace que el viaje sea lento y que la manera de experimentar la vida y el sentimiento de viajar en bicicleta sea diferente a lo que experimentas en la rutina cotidiana. E isso. Eu acho que a viagem de vocês em si já é muito inspiradora. Eu acredito que quem vê vai bater aquela vontadinha, né, de viajar ou de se aventurar também. O que é que vocês deixam de dicas aí, tipo, alguém tá aí querendo colocar a malinha na bike e pegar a estrada? Bom, a dica, às vezes, não só na bicicleta. Você pode viajar de diversas maneiras. Você pode fazer um mochilão ou viajar de carona. A bicicleta, pra gente, foi ideal. Cada pessoa vai encontrar uma maneira certa. Mas a dica que eu tenho é... A gente ouve muito notícias de violência, de medo, que passam medo. A dica que eu deixo é você encarar, porque a gente fez todo esse percurso, não aconteceu nada, a gente não passou nenhum perrengue, assim, perigoso. Então, ter menos medo, porque o mundo é menos perigoso do que parece e que as pessoas dizem por aí, né? Minha barraquinha já começou a apresentar os primeiros... Ela inundou ontem na primeiras chuva. deficiências. Mas no lugar desse, você não precisa temer nada. A dica que eu dou é essa, você acreditar e ter um mínimo de segurança ali, né? Você saber onde ir, o que fazer, o que não fazer, que tem um limite aí que dá pra fazer, sim. Legal, meninos, obrigada pela presença de vocês. Desejo sorte, sucesso aí, tanto profissionalmente quanto nas próximas viagens. Espero ver outros relatos tão agradáveis quanto esse aí. Não, com certeza. Muito obrigado pelo espaço aqui, por divulgar também o nosso documentário. A gente que agradece sempre. Agora é hora do Pronto Falei. Você vai conferir mais uma temática que divide opiniões. Confesso que eu nunca fiquei muito preocupado com a mídia ou com o que está me trazendo a informação que eu estou procurando. Nesse caso, a música. Eu cresci ouvindo disco de vinil, então para mim foi difícil a mudança do áudio digital. Por mais que essa tecnologia participe dessa experiência, eu acho que o peso maior está realmente no que está sendo contado para mim. Em alguns aspectos, porque é muito mais prático, mas várias frequências que você está acostumado a ouvir no disco de vinil, principalmente os graves, quando você passa para o CD, ainda não perde tanto, mas principalmente para o MP3 é muito grande a diferença. Então eu acho isso, acredito que as pessoas hoje em dia estão muito preocupadas com as tecnologias e às vezes na hora do investimento de energia se preocupam menos com essa questão do conteúdo. E o que me interessa é ter alguma coisa para dizer, é o que seria a arte para mim. Eu acho que
é um olhar diferente sobre isso que está ao nosso redor. Você tá no meio da rua, você tá em algum lugar, quer ouvir uma música só pra lembrar, ou pra tirar uma música, tudo bem, agora pra gostar, pra curtir mesmo, o som tem que ser disco de vinil, porque ainda não tem a mesma fidelidade que o disco de vinil consegue com MP3, com CD. E galera, para mim, se preocupar menos com o veículo e mais com o que a gente tem para contar. Valeu! A ideia desse quadro é apresentar a pluralidade de opiniões. Então, se você quiser dizer o que pensa sobre esse assunto, dá um pulinho lá na página do Artefato, envie seu vídeo pra gente ou deixe também um comentário. O quadro Mapeando, ele tem como objetivo divulgar artistas visuais e trabalhos artísticos que vêm sendo produzidos no interior de São Paulo e que estão registrados no projeto da Unesp Mapas SP. Vamos conhecer agora mais um talentoso artista. Sou o J. Crepaldi, artista de rua, por enquanto. Por enquanto porque a gente não sabe o que vai ser o dia de amanhã, né? Até ontem eu só fazia quadro, e aí por convite de um grafiteiro aqui de Bauru, uns anos atrás, eu fui pra rua também e não parei mais. Então, sempre nessa transição. Sou nascido em Araçatuba, morei em Campo Grande, agora moro em Bauru já tem uns 8 anos mais ou menos. E tô aí, pintando na rua, pintando onde tiver espaço, mesclando estilo, técnica, tudo que eu conseguir. Meu trabalho consiste em captar um olhar do interior na rua, né? O que a gente vê no meio urbano, assim, com cara de interior. Esses senhores de chapéu, de camisa florida, senhoras de lenço na cabeça, é o que eu costumo retratar. Minha mãe que sempre fala, eu gosto de retratar velho, pessoa mais idosa, assim, que tem uma sabedoria. Acho que me autoanalisando é mais ou menos minha vontade de ficar velho logo, eu acho. Ó, eu me lembro como arteiro, assim, desde pequenininho. Eu era filho único na época, né? Então minha única atividade era desenhar. E desenhava o dia todo, horas e horas e horas e horas. E a partir daí fui experimentando até o dia que eu fui pra rua, assim. No grafite mesmo deu um boom quando em 2013 eu ganhei um concurso chamado Arte de Obra no metrô de São Paulo. Organizado pelo governo do estado, e eu pintei a estação Lilás do metrô lá, e a partir daí foram surgindo convites para pintar em eventos internacionais e no Brasil, e tudo quanto é lugar que eu pude colocar um pouquinho da minha arte eu levei. Bom, o que eu gosto muito assim são temáticas caipiras, vamos assim dizer, né? Étnicas, raciais, e normalmente o que faça a pessoa pensar, colocar um pouquinho a cabeça para funcionar e ter um senso crítico, alguma coisa do tipo, assim, que leve uma mensagem subliminar ali para que o espectador possa ter um despertar de uma consciência, alguma coisa assim. Agora eu tô tentando desconstruir um pouco o que eu tenho feito, né? Porque acho que a maior dificuldade é você criar um estilo. Eu gosto de desenhar de tudo, sempre gostei, assim, desde copista, de realismo, até o que eu gosto de desenhar mesmo no meu caderninho e tal. E agora estou desconstruindo um pouco isso, deixando linhas mais suaves, assim, ou então só contorno e com bastante colorido, porque antes, na minha cabeça, a arte para mim tem que funcionar assim, ó. Tem um contorno, tem luz, tem sombra, tem preenchimento, tem roupa. Então estou tentando desconstruir isso até para ficar um trabalho um pouco mais dinâmico, mais rápido na rua, sem se precisar fazer uma coisa mais para sair correndo, sabe? Acho que o momento atual da política brasileira, e com a extinção do Ministério da Cultura e tudo de pior que ainda virá, que provavelmente virá, porque eu acho que a gente tem que resistir, a arte tem que resistir para poder prosperar mais para frente. Quando tudo isso acabar, essa lama passar, pelo menos a gente vai ter um legado aí, tem uma resistência à palavra de ordem. A arte
acho que tudo é arte. Igual acho que a ideia de cultura. Hoje em dia tudo é arte, né? Até a arte exponencial, assim, aquela loucura que o pessoal faz. E acho que a arte está dentro de cada um. Cada um tem a sua visão de arte. Uma coisa que pode ser arte para mim não é para outro. Antigamente ninguém achava que grafite era arte, hoje todo mundo adora. E arte é questão de lugar certo e hora certa, eu acho. Mais uma edição do Artefato chega ao fim, só que a gente continua falando sobre arte, cultura e entretenimento em nossa página no Facebook. Dá uma passadinha por lá, o endereço é facebook.com/programa Artefato. Semana que vem eu volto com mais novidades e conto novamente com a sua companhia. Então até lá, tchau, tchau!